Olá, bem-vindos ao Litera Mais, um canal para quem ama a literatura ou quer amar e não sabe como. Vem que eu te mostro. Eu sou a Daniela Feijó, escritora, autora de Mimeses. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro do italiano Umberto Eco, Como se faz uma tese, publicado em 2008. Ele foi professor universitário ao longo da sua vida, então orientou muitos estudantes, tanto nos trabalhos de conclusão de curso, na dissertação de mestrado, na tese de doutorado. Quando ele fala em tese nesse livro, é orientado para o TCC, o trabalho de conclusão de curso aqui no Brasil, né? Não a dissertação de mestrado, que seria o subsequente, para quem não está familiarizado, né, com os termos acadêmicos, ou a tese propriamente, que é o trabalho depois do mestrado, que é o de doutorado, o doutoramento. Mas, apesar de ser focado no trabalho de conclusão de curso, esse livro tem dicas preciosas para a continuação dos trabalhos acadêmicos, né? A dissertação e o doutorado. Então, neste vídeo, a gente vai abordar 3 assuntos. O primeiro, para quem é o livro do Eco. Depois, a ideias gerais do que o Eco diz do que seja uma tese, né? Como eu falei, é o TCC, trabalho de conclusão de curso. E depois, as dicas dele propriamente para um bom trabalho acadêmico. Então, inicialmente ele pensou esse livro para os estudantes com dificuldades de tempo e dificuldades financeiras e, né, que não tem uma certa ideia do que seja preparar uma boa tese, um bom TCC, e que esse trabalho sirva depois da formatura. Pode servir assim, como o começo de uma pesquisa mais ampla, né? Então, um estudante sai de um TCC e vai fazer um mestrado, um doutorado, tome gosto pela pesquisa e acabe seguindo a carreira acadêmica, ou mesmo faça mestrado e doutorado depois para trabalhar em empresas, enfim. Mas que tome gosto pela pesquisa e siga um pouco mais adiante, ou vai usar nas suas atividades, né, laborais o seu trabalho. Agora, aqui eu vou fazer uma leitura para a gente. Com efeito, elaborar uma tese significa 1. Identificar um tema preciso. 2. Recolher documentação sobre eles. 3. Pôr em ordem esses documentos. 4. Reexaminar em primeira mão o tema à luz da documentação recolhida. 5. Dar forma orgânica a todas as reflexões precedentes. 6. Empenhar-se para que o leitor compreenda o que se quis dizer e possa, se for o caso, recorrer à mesma documentação a fim de retomar o tema por conta própria. 4 regras óbvias. 1. Que o tema responda aos interesses do candidato, ligado tanto ao tipo de exame quanto às suas leituras, sua atitude política, cultural ou religiosa. 2. Que as fontes de consulta sejam acessíveis, isto é, estejam ao alcance do material do candidato. 3. Que as fontes de consulta sejam manejáveis, ou seja, estejam ao alcance cultural do candidato. 4. Que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao alcance da experiência do candidato. Vamos seguir aqui então o nosso vídeo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive uma certa dificuldade de resumir esse livro, porque esse livro já é um compilado tem muitos assuntos ali são tratados, então ele já é um livro pequeno. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Então, o livro que eu tenho é um livro pequeno, assim, mas ele é bem rico em conteúdos. Apesar de que ele tem tá um pouco desatualizado em alguns aspectos, porque mudou bastante, né, a pesquisa, assim, agora com os repositórios da internet, ele pega isso aí, pegou, mas hoje em dia alguns dados aqui tá um pouquinho defasado, mas não tira o mérito do livro, tá? Realmente ele é muito útil, bastante proveitoso para quem quer fazer um trabalho assim no curso. Bom, então ele vai fazer algumas perguntas. Primeiro, se a tese tem que ser monográfica ou panorâmica, né? A tese monográfica, ele enfoca na tese de um só tema, tá? Meio que monotemática ali. Então, e a tese panorâmica, ele chama aquela tese que fala da vida, do universo e de tudo mais. Ou assim,
por exemplo, história da literatura alemã. Nossa, né? São séculos de história. Né? Ele está mais voltado nesse trabalho, como ele é da área de humanas, para os trabalhos nas ciências humanas, tá? Ele chega a comentar, então das dicas dele também muitas servem para trabalhos mais das ciências exatas, mas como a área dele é de humanas, ele diz que realmente a área que ele conhece, ele vai focar mais nas humanas, tá? Então, por exemplo, a gente pega uma panorâmica da história da literatura alemã, são séculos e séculos de história. Isso é bem complicado para quem vai fazer um trabalho inicial, um trabalho de conclusão de curso, né? Porque é preferível tu não ser enciclopédico, né? Ele diz assim, é preferível que se assemelhe a um ensaio, quer dizer, é só abordar um assunto específico ali, do que né, a tese seja uma enciclopédia, porque o risco de o estudante se perder é muito grande. Então ele coloca esse ponto, né? Outra é uma tese histórica ou uma tese teórica? Bom, depende. Se você está falando de história, história da matemática, história, né? Daí pega um trecho lá para ser mais monográfico, a história da matemática no Brasil, no Rio de Janeiro, no período, né? Por exemplo, na era Vargas, tá? Por exemplo, né? Daí está sendo bem limitando o tema, tá? Então, uma tese, às vezes, é história do governo tal, né? História da tua cidade, enfim. Então, só tem como ser histórica mesmo. E a teórica, ela ataca problemas mais abstratos, né? Por exemplo, conceitos como a liberdade, né? Problemas da ciência, né? No caso, problemas da física, mas tem que ter o cuidado ainda assim aqui, tanto na tese histórica como na teórica, de abarcar problemas muito grandes, muito longos, né? Que a extensão do conteúdo é muito ampla, porque assim, por melhor que seja o aluno, ele não vai construir do nada. Então ele disse assim, primeiro o aluno se apoia no ombro dos gigantes, para depois ele caminhar sozinho, né? Depois ele pergunta assim, temas antigos ou temas contemporâneos? Bom, ele diz, o conselho que ele dá é o seguinte, trabalhe um tema contemporâneo como se fosse um tema antigo. Por quê? Porque no tema contemporâneo, se você for abordar um tema contemporâneo, corre o risco de encontrar poucos estudos, pouca bibliografia, né? Então, muitas vezes as pessoas preferem trabalhar esses temas, mas quando chega um nível acadêmico do doutorado e tudo, porque às vezes, porque a pesquisa já vai exigir inovação, enfim, né, um assunto que as pessoas não abordaram, muitas vezes é requerido do aluno, então ele prefere que o aluno, se for tratar um tema contemporâneo, tenha muito cuidado com o recorte. Recorte é que quando você vai escolher o seu tema da pesquisa, né, o universo que você vai trabalhar a sua pesquisa. Aí ele pergunta assim, quanto tempo é requerido para fazer uma tese? E ele acha que, no máximo, né, que 3 anos, 6 meses é o mínimo, 3 anos e meio é o máximo. Bom, aqui no Brasil a gente faz um curso, tem duração de 4 anos, né, um curso acadêmico. Então ele acha que 6 meses, só se o aluno já tiver feito um levantamento, já é muito seguro do tema, enfim, para fazer tão rapidamente, né? Então ele acha que é um trabalho que requer um pouco mais, um certo tempinho, né, por parte do aluno. Eu vou fazer uma leitura aqui. Quanto tempo é requerido para se fazer uma tese? Digamos-lo desde já, não mais de 3 anos e não menos de 6 meses. Não mais de 3 anos, porque se nesse prazo não se conseguiu circunscrever o tema e encontrar a documentação necessária, uma dessas 3 coisas terá acontecido. 1. Escolhemos a tese errada superior às nossas forças. 2. Somos do tipo incontentável, que deseja dizer tudo e continuamos a martelar a tese por 20 anos. Ao passo que um estudioso hábil deve ser capaz de ater-se a certos limites, embora modestos, e dentro deles produzir algo de definitivo. 3. Fomos vítimas da neurose da tese. Ele é engraçado, né, Humberto?
Deixamo-la de lado, retomamo-la. Sentimos-nos irrealizados, entramos no estado de depressão. Valemos-nos da tese como álibi para muitas covardias. Não nos formamos nunca. Não menos de 6 meses, ainda que se queira apresentar o equivalente a um bom ensaio de revista com não mais de 60 laudas entre o plano de trabalho, a pesquisa bibliográfica, a coleta de documentos e a execução do texto, passam-se facilmente 6 meses. Quando se fala-se em 6 meses ou 3 anos, pensa-se naturalmente não o tempo da redação definitiva, que pode levar 1 mês ou 15 dias, segundo o método adotado. Pensa-se naquele período entre o surgimento da primeira ideia da tese e sua apresentação final. Depois ele faz outras perguntas. É necessário saber línguas estrangeiras? Bom, ele acha que o aluno preferencialmente tem que trabalhar na língua, saber a língua que ele vai tratar, do autor que ele vai tratar. Um autor lá italiano, bom, que no Brasil, né, se o brasileiro que vai fazer essa tese, preferencialmente saber o idioma italiano, né, pelo menos saber se virar ali para pesquisar, né, ter alguma proficiência ali, porque ele vê alguns problemas com as traduções. Não sei se hoje também, como seria, né? Nós temos muito repositório internacional, assim, o próprio Google Books ali, os tradutores, eu realmente deixaria isso aí em aberto, né? Eu teria que conversar com os tradutores para ver o que eles acham atualmente, se esse conselho valeria, tá? Mas é como o autor pensava. Tese científica ou tese política? Ele acha artificial separar isso, então ele acha que dá para fazer um trabalho científico, com os critérios científicos, por exemplo, para a área da política. Bom, eu tenho a formação nessa área, realmente isso é muitos anos que se fala aqui, com certeza, né? E se comprova que sim, tá? Depois ele pergunta assim, tese de investigação versus a tese de compilação. Atenção, aqui eu acho muito bacana a dica que ele dá, né? Que a tese de compilação, tu faz um exame crítico da literatura, do autor, dos autores que você vai querer trabalhar, do tema, né, também, porque isso é bem bacana para quem está fazendo um trabalho de conclusão de curso. Em vez de fazer aquela pergunta, né, tentar inovação ou querer trabalhar em temas muito amplos, às vezes um bom exame crítico da literatura, ainda mais para quem quer seguir a área acadêmica, é bem legal, porque ele vai fornecer os elementos para seguir o trabalho, assim, até o estudante ficar um pouco mais seguro no assunto, porque afinal de contas ele fez todo o exame crítico no trabalho de conclusão de curso, e às vezes é bem legal ver um trabalho assim, né, para quem está lendo ali, para as pessoas que vão ser a banca da gente, né, e aí eles veem que o estudante fez um trabalho de pesquisa, que está, né, tá se embasando, está dando os primeiros passos para uma discussão que pode ser o início de uma jornada teórica que vai dar numa carreira acadêmica, enfim, né? E mesmo você, como pesquisador, né, que se não vai seguir essa carreira, mas ter os conhecimentos sólidos, né, de tudo que aconteceu, né, até o estado da arte, chegar até o estado da arte, o que aconteceu até aqui, é bem bacana também, né? E nós temos também a tese de investigação, você vai abordar um pouco de pesquisa, que é novo, né? Geralmente aqui no Brasil ele é mais aconselhado pelos orientadores a deixar para um segundo momento, que seria o mestrado ou o doutorado. E o Humberto Eco, ele vai dar agora conselhos para transformar um assunto da atualidade em tema científico. Sobretudo, cuidar da coleta de dados, coletar os dados e saber ordená-los, né? Depois, ele muito engraçado essa parte, ele vai colocar um tópico polêmico, que é como evitar ser explorado pelo orientador. Claro que com muito senso de humor e também porque às vezes as relações acabam se misturando, a gente não sabe mais o que é vida privada, o que é trabalho, e isso vale para tudo também, né? Não só nas relações acadêmicas ali.
Mas ele dá uns conselhos aí para o estudante saber de antemão quem é que vai orientar, qual é a reputação desse orientador, se esse orientador ele tem trabalhos que ele costuma colocar os seus orientandos ali, os seus alunos nos trabalhos dele, né, na publicação, e uma relação também que é de confiança e também tem muito do subjetivo aí, mas não deixa de ser engraçado, né? Teve momentos que as pessoas diziam, mas lá na minha faculdade, né, no momento que eu fazia faculdade, que na Bolsa de Iniciação Científica, mas aquele ali explora o orientando. Mas a gente botava uma lupa naquela relação, não era assim, porque esse mesmo orientador que pedia para o orientando fazer alguns serviços que talvez não fossem relativos à Bolsa de Iniciação Científica, né, mas ele também ficava até altas horas orientando ali, e enfim, colocava na publicação, e daí tinham relações que excediam as relações acadêmicas e iam para o cunho da amizade. Então tem que ter um cuidado aqui também, né? Mas não deixa de ser engraçado essa parte. Depois ele vai dar dicas sobre como pesquisar material das fontes. Ele sugere que o pesquisador, né, quem está concluindo seu trabalho, busque fontes mais acessíveis possíveis, se possível, acesse dados originais. Depois ele vai dar dicas sobre fichamento, plano de trabalho, fazer nota de rodapé, enfim, é uma série de dicas ali. Algumas tão boas, outras estão desatualizadas, então não vou trazer tudo para cá. Mas essas são dicas que a gente encontra um bom material aqui na nossa língua e no próprio site da ABNT. Então, assim, para esse destrinchar, assim, eu vejo que isso aí não é tão importante quanto outros tópicos do livro, né? Ele fala de que o pesquisador deve ter uma humildade, né? Aproveitar as fontes que lhe chegam, ser um bom ouvinte, um leitor aberto, autores que têm um pensamento diferente de nós. E ele separa umas dicas. Eu vou fazer uma leitura aqui que eu achei essas dicas bem bacanas para passar nesse vídeo. Vejam o espírito do Humberto Eco, né? Trata-se apenas de uma série de considerações a respeito da maneira de apresentar a uma banca examinadora um objeto físico prescrito por lei e composto de um determinado número de páginas datilografadas, que se supõe tem alguma relação com a disciplina que o candidato pretende laurear-se e que não mergulhe o orientador num estado de dolorosa estupefação. É bem espirituoso, não é? Fica claro, igualmente, que este livro não poderá dizer a ninguém o que colocar na tese. Isso corre por conta de cada um. O livro dirá apenas 1. O que se entende por tese. 2. Como escolher o tema e organizar o tempo de trabalho. 3. Como levar a cabo uma pesquisa bibliográfica. 4. Como dispor o material selecionado. 5. Como dispor a redação do trabalho. E a parte mais precisa é justamente a última, embora possa parecer a menos importante, porque é a única para a qual existem regras bastante definidas. Gente, chegando à parte final do vídeo, eu vou falar da polêmica frase que ele falou que a tese é que nem porco, tudo se aproveita, nada se desperdiça. Isso aí foi na parte da conclusão do livro, deu um certo frisson na comunidade de defesa dos direitos dos animais, né? Mas o que ele quis colocar aqui pra gente é que se fizer um bom trabalho, você vai poder usufruir desse trabalho, seja na sua vida laboral, seja na continuação da sua vida acadêmica. E ele pode render bons frutos, por exemplo, na vida acadêmica, render outros trabalhos, ou publicações, né? Na vida laboral, quem sabe até uma promoção de um cargo, né? Ou abre caminhos para pesquisa dentro da empresa ou para novas frentes de trabalho, enfim. Então, ele coloca que o valor de se pesquisar e levar com seriedade a sua pesquisa, né? Então, ele diz assim, para fazer com gosto, viva a tese como um desafio, né? Você, de repente, vai descobrir ali uma vocação. E mais um conceito, um conselho dele assim, ó, para delimitar a tese em X, Y, Z autores, não ficar muitos autores, porque
Assim, ninguém vai dizer que tu não falou de N. Desde o começo, eu vou tratar de X, Y, Z, né? Daí ninguém pode dizer, não, ele não tratou de N aqui, tá falando desse assunto, ele não tratou, esqueceu, talvez só... Não. Então, ele já dá esse conselho também. E, por último, ele diz que a pesquisa, né, além do valor intrínseco para quem é pesquisador, para os pesquisadores que estão ali fazendo a pesquisa, de preferência, deve ter valor para os outros, né? O valor da pesquisa ser para o mundo. É isso aí, pessoal. Com isso, eu finalizo aqui, né, o nosso livro Como se faz uma tese, né, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né, que vale também para o mestrado e doutorado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative a sinetinha para os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.